Na aula de hoje, no grupo 10, Ação e Conquista, no capítulo 25, Textos Dramáticos, nós vamos ver os módulos 151 a 153. Uso de onde e aonde, demais junto e demais separado, senão junto e senão separado. A teoria está nas páginas 22 a 25. Há palavras e expressões que geram dúvidas no momento da escrita, especialmente quando elas pouco se diferem sonoramente. Isso ocorre, por exemplo, com os pares onde, aonde, demais, demais e senão, senão. Leia a seguir um texto sobre o teatro de Shakespeare e observe em que situação a palavra onde foi empregada. Teatro onde Romeu e Julieta foi encenado pela primeira vez é encontrado em Londres. Arqueólogos do Museu de Londres descobriram ruínas do espaço The Curtain Theatre, teatro onde peças como Romeu e Julieta e Henry V, do dramaturgo inglês William Shakespeare, foram encenadas pela primeira vez. Como parte de um trabalho de restauração, os arqueólogos do museu encontraram vestígios do teatro, em bom estado de conservação, como o pátio e os muros de uma galeria a 3 metros de profundidade. Com as escavações, que deverão seguir adiante, os arqueólogos encontraram o teatro The Curtain em uma rua do bairro de Shoreditch. O local fica a poucos metros do lugar onde o The Theatre, teatro onde Shakespeare estreou como ator e onde representou suas primeiras peças, foi encontrado em 2008. Logo no título da notícia, é possível observar que foi usada a palavra onde. Teatro onde Romeu e Julieta foi encenado pela primeira vez é encontrado em Londres. Nesse exemplo, onde funciona como um pronome relativo, o qual faz referência a teatro. Além disso, está associado a um verbo, encenar, que não traz ideia de movimento para algum lugar. Veja como esses mesmos aspectos também estão presentes em outras partes do texto em que onde foi usado. O local fica a poucos metros do lugar onde o The Theatre foi encontrado em 2008, teatro onde Shakespeare estreou como ator e onde representou as primeiras peças. Em ambos os trechos apresentados, onde indica lugar e é empregado com verbos que sugerem uma ideia de permanência, encontrar, estrear e representar. A seguir serão relacionadas outras situações que exigem o emprego de onde, bem como as diferenças entre essa expressão e a palavra aonde. Onde versus aonde. Tanto onde quanto aonde são palavras que indicam lugar. O que diferencia o uso delas são os tipos de verbo a que estão associadas. Onde pode ser um pronome relativo ou um advérbio interrogativo, e é usado com verbos de sentido estático, indicando o lugar em que ocorre algo. Onde você mora? Fomos à cidade onde nasci. Então, onde sempre vai vir junto a um verbo estático. O que é um verbo estático? É um verbo que dá sentido de coisa parada. A ação aconteceu parada. Nasci, você não se locomoveu para nascer. Mora, você não se locomove, você mora. É um verbo de ação estática. As classes do antecedente do pronome relativo. O antecedente do pronome relativo, ou seja, o termo ao qual este faz referência, pode ser representado por diferentes classes de palavras. Como sabemos, pronome relativo é aquele que se refere, em geral, a um termo anterior chamado de antecedente. Veja, encontrei um site que dá boas dicas de moda e estilo. Perceba que o pronome relativo que retoma o termo anterior, o substantivo site.
Assim, o termo antecedente pode ser expresso por um substantivo, por exemplo, gosto das músicas que o Djavan cantava. Um adjetivo, as experiências têm o seu tempo de madureza em que se tornam sofridas ou valiosas que dantes eram. Um pronome, o que nos aconteceu foi inesquecível. Um advérbio, as lembranças me tornaram aqui onde eu nasci. Uma oração, reataria o namoro, o que parecia difícil a ela depois do abandono sofrido. O onde como pronome relativo. Quando o onde é pronome relativo, pode ser substituído por em que ou no qual, na qual, o qual, a qual, sem que haja alteração de sentido. Observe os exemplos a seguir. Visitei a cidade onde meus pais moraram. Visitei a cidade em que meus pais moraram. Visitei a cidade na qual meus pais moraram. Lembre-se de que onde indica lugar. Assim, embora esse termo possa ser substituído por em que e no qual, essas expressões não podem ser substituídas por onde, quando não há ideia de lugar. No dia em que completou 1 ano de idade, começou a andar. No dia onde completou 1 ano de idade, não dá certo. Então, o onde pode ser substituído por em que e no qual. Só que o em que e o no qual, se não estiverem se referindo ao lugar, não podem ser substituídos por onde. E o aonde? É a combinação da preposição a com o advérbio ou pronome relativo onde. É usada com verbos que sugerem sentido de dinamismo. É o contrário de estático. Os verbos sugerem movimento, exigindo essa preposição. Indica movimento ou deslocamento em direção a algum lugar. Aí tem uma dica. Para saber se pode ou não usar aonde, substitua aonde por para onde. Se couber para onde, o correto é usar o aonde. Olha lá, aonde você vai? Vai da ideia de movimentação. Você vai sair de um lugar e ir para outro. Então, usa-se o aonde. O restaurante aonde fomos ontem está fechado hoje. Mesma coisa. Fomos. Você se movimenta. Ai, Fernanda, mas é difícil ficar sabendo se o verbo é estático ou dinâmico. Substitui por para onde. Olha lá como dá certo, ó. Para onde você vai? O restaurante para onde fomos ontem. Não dá certo nos dois? Pessoas, vocês estão aí ou caiu a ligação? Eu acabei caindo, mas eu acabei voltando. Dá certo. Bom. Advérbios interrogativos e pronomes interrogativos. Quando formulamos perguntas, há alguns termos que frequentemente são presentes, como quem, porquê, quanto, onde, etc. Apesar de todos esses exemplos serem empregados para introduzir uma pergunta, seja direta, seja indireta, eles não pertencem a uma única classe gramatical, pois podem ser advérbios ou pronomes. Então, aqui eu extraí o QR Code e coloquei aqui para vocês. Os advérbios interrogativos e os pronomes interrogativos são facilmente identificáveis, pois apresentam formas diferentes. Os advérbios interrogativos introduzem uma pergunta, exprimindo uma ideia de tempo, lugar, modo ou causa. Quando, onde, como e por quê. Quando fazes anos, onde moras, como vou para a tua casa, por que faltaste à aula.
Detalhe, gente, isso aí foi tirado de um site, esse porquê está errado, é um porquê separado, tá? Os pronomes interrogativos introduzem uma pergunta sobre a entidade que o grupo nominal designa. Quem, ou, o que, qual e quanto. O grupo nominal substituído pelo correspondente pronome ocorre quase sempre na resposta. Quem faz anos? A Rita? O que compraste? Morangos. Qual é o teu chapéu? É este? Quantos faltaram? 5 alunos. Em suma, as palavras quem, que, qual e quanto são pronomes interrogativos, porque substituem nomes que ocorrem na resposta interrogativa. As palavras quando, onde, como e porquê, separado, são advérbios interrogativos, porque não substituem nenhum nome e porque exprimem uma ideia de tempo, lugar, modo ou causa, relativamente à ação expressa pelo verbo. Alguma dúvida sobre o uso do onde e aonde? Não. Eu não. Então, vamos para o demais junto e demais separado. Além de onde e aonde, existem outras expressões que geram dúvidas. Quanto à grafia, demais junto e demais separado são duas dessas expressões. Demais junto pode ser um advérbio ou um pronome indefinido. Como advérbio de intensidade, pode modificar adjetivos, advérbios e verbos e equivale a excessivamente, demasiadamente. Ela é inteligente demais. Chegamos cedo demais. O anfitrião fala demais. Uma dica: esse demais aí pode ser substituído por muito. Olha lá, ela é muito inteligente. Chegamos muito cedo. O anfitrião fala muito. Como advérbio, também pode ter sentido de além disso, ademais. Não achei que a protagonista atuasse bem. Demais, o enredo era ruim. Então, eu posso substituir por muito, por além disso. Como o pronome indefinido tem valor de os outros, os restantes. 2 funcionários viajarão amanhã. Os demais irão hoje à noite. Então, ele pode ser substituído por muito, além disso, ou outros. Claro que dependendo do contexto da oração. Agora, o demais separado. É uma locução adjetiva que acompanha substantivos, exprimindo, em geral, ideia de quantidade. Então, olha, uma grande diferença entre o demais junto e o demais separado. Demais junto é advérbio. Advérbio mexe com adjetivo, verbo e outro advérbio. Demais separado é adjetivo, é locução adjetiva, então vai mexer só com substantivo. Uma grande diferença. Equivale a mais e é o contrário de menos. Então, se eu puder substituir a expressão de mais por de menos, é separado. Há palavras demais na minha redação. Não tinha nada demais na peça que vimos ontem. Dúvidas sobre os 2 tipos de demais? Também não. Ótimo. Senão junto e senão separado. Senão junto pode ser uma conjunção, uma preposição ou um substantivo. Como conjunção, pode ter o sentido de do contrário ou de outro modo. Apresse-se, senão chegaremos atrasados, perdão.
Como conjunção, também pode significar mas ou mas sim. Não queria ser jogador, senão bombeiro. Como preposição, tem sentido de à exceção de, exceto, a não ser, salvo. Ninguém o ajuda, senão você. Como substantivo, exprime ideia de defeito. O único senão dele é ser exigente demais. O senão separado é a conjunção se com o advérbio de negação não. Em geral, é usada para situações em que se é estabelecida uma condição, podendo ser substituída por caso não. Então, toda vez que você puder substituir o senão por caso não, é o senão separado. Se eu não puder colocar caso não, é o senão junto. Correremos ao parque se não chover, caso não chova. Dúvidas, pessoal? Tia, eu fiquei com um pouco de dúvida de como usar o senão junto. O senão junto, ele vai ser usado em todas essas formas. Ou substituindo do contrário de outro modo, ou substituindo mas, ou substituindo exceto, ou substituindo defeito. E o senão separado, caso não. Então, um conselho que eu dou. Quando você vai guardar uma regra, guarda sempre o lado mais fácil. Se eu sei que a única forma de usar se não é substituindo por caso não, guarda aqui. Se não puder usar caso não, é junto. Ah, ficou mais fácil assim. Fica mais fácil, entendeu? Então, eu na hora que eu ver a frase, eu tento encaixar caso não. Coube caso não, é separado. Não coube caso não, é senão junto. Ok. Então, agora, vamos aos exercícios na página 36.